Pessoal, são 14 horas mais 9 minutos aqui no meu relógio. Vamos começar aqui uma live rapidinho para nós comentarmos a frase que está abalando a República, a frase que está mexendo com a República, com a imprensa, com o judiciário, com o legislativo. O que o presidente Bolsonaro quis dizer quando ele disse agora há pouco em Brasília, na manifestação que o povo brasileiro estava fazendo em frente ao Palácio do Planalto? O presidente disse: chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição. Só isso. O presidente disse: chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição. Quando o presidente fala isso, o que os outros poderes deveriam fazer? Aplaudi-lo. O que a imprensa deveria fazer? Aplaudi-lo. Porque nós temos um presidente que está dizendo: chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição. Mas nesse país, aonde a Constituição não é cumprida, é manipulada, estão agora perguntando o que Bolsonaro quis dizer quando ele disse: chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição. Será que ele quer dar um golpe? Ué, e existe golpe na Constituição? Será que ele quer armar alguma coisa? E existe armação na Constituição? O presidente da República disse: vamos fazer cumprir a Constituição. Então deixa eu apertar a tecla SAP para que os idiotas de plantão, aqueles que manipulam todas as falas de Bolsonaro e tentam interpretá-las a seu bel prazer, possam entender o que o presidente Bolsonaro disse quando ele falou: chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição. O presidente está dizendo o seguinte: quer dizer que eu posso ser afetado pela desarmonia entre os poderes e ficar quieto. Eu posso ver o poder executivo sendo apequenado, sendo afrontado por movimentos escusos e estranhos, tanto do poder legislativo, mas principalmente do poder judiciário, e ficar quieto. O que Bolsonaro está dizendo quando ele disse chegamos ao limite é que ele não vai mais unilateralmente se esforçar para que haja harmonia entre os poderes. Se o poder judiciário quiser ser respeitado pelo poder executivo, respeite a soberania do poder executivo nas decisões que são de sua prerrogativa. Não interfira nas decisões que são prerrogativas do presidente da República. Por exemplo, como que o ministro Barroso vai acatando uma ação movida pelo deputado do PT, Paulo Pimenta, simplesmente atropelar uma decisão que é prerrogativa do presidente da República, é uma decisão política de não permitir que embaixadores da Venezuela permaneçam no Brasil? Esta é uma decisão política, não é judicial. Vem o ministro Barroso e atropela uma decisão do presidente da República. Como que o ministro Alexandre de Moraes atropela uma prerrogativa legal, unilateral, uma prerrogativa única do presidente da República, que é de nomear o diretor da Polícia Federal? Atropela. E fora outros casos. O que o presidente Bolsonaro
está fazendo quando ele diz chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição, é dar um tapa na mesa. É dar um tapa na mesa e dizer para o povo brasileiro: não vou fazer papel de otário. Não vou me curvar aos caprichos do STF. Não vou me curvar às manipulações chantagiosas do poder legislativo, deputados e senadores. O que ele está dizendo é, quando ele diz chegamos ao limite, vamos fazer cumprir a Constituição, é a harmonia entre os poderes. Porque se o presidente Bolsonaro tivesse peitado, ele poderia fazer isso, peitado, uma decisão unilateral, monocrática, do ministro Alexandre de Moraes, e ele poderia ter feito isso, porque foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão do colegiado. Pronto, estava instalada a crise institucional. Mas o presidente Bolsonaro acatou, como tem acatado tudo silenciosamente, apesar de ser acusado pelos seus algozes, pelos inimigos da pátria, de ser um ditador, de não respeitar os outros poderes, de colocar a população contra os outros poderes. Quando o presidente Bolsonaro vai diante do povo, o que os jornais falam? O que a extrema imprensa diz? Bolsonaro apoiou movimentos contra o STF que pede o fechamento do Congresso Nacional. Não! Fechamento do Congresso Nacional já se pede antes de Bolsonaro ser presidente. O descrédito do STF é antes de Bolsonaro ser presidente, minha gente. Pelo amor de Deus! E todas as vezes que vai se pegar uma fala do presidente Bolsonaro, ele é claro em manifestar o seu respeito à República, às instituições. Só que nesse país se confunde pessoas com as instituições. Rodrigo Maia não é a Câmara Federal, Alcolumbre não é o Senado Federal, Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Toffoli não são o STF. Portanto, o povo está criticando a atitude de pessoas, servidores públicos, que não são deuses, apesar de se enganarem achando que o são. É uma vergonha. Finalmente, o presidente Bolsonaro está acabando com essa vergonha. Acabando com essa vergonha. E me perdoe a expressão vulgar, colocando o pau na mesa. Colocando o pau na mesa. E dizendo, aqui tem presidente da República. Respeitem a Constituição. Respeite a harmonia entre os poderes. Ou então eu vou evocar a Constituição Federal do Brasil. E aí todos estão abaixo dela, inclusive os senhores ministros do STF. Parabéns, presidente Bolsonaro. O senhor hoje falou o que o povo brasileiro queria ouvir. Nós não elegemos um palhaço, um bonachão, um otário para ser presidente da República. Nós não elegemos um politicamente correto para ser presidente da República. Nós elegemos Jair Messias Bolsonaro, cavalão, que põe pau na mesa, que reclama, que bate de frente, que ninguém o formata, que ninguém vai colocá-lo numa caixinha. Parabéns, presidente. Hoje o senhor arrancou um grito de basta, de chega, que estava na garganta do povo brasileiro. Parabéns. Chegamos ao limite.
disse o presidente da República. Vamos fazer cumprir a Constituição. Será que estão com medo do quê? De fazer cumprir a Constituição ser o artigo 142? Não, não. Ado a ado, cada um no seu quadrado. E não vai precisar evocar artigo 142. Ok? Mas se for preciso, se evoca. Quando os poderes não entenderem, aqueles que comandam os poderes não entenderem que temos que ser harmoniosos. Parabéns, Bolsonaro. Se você concorda, compartilhe, para que os idiotas não saiam falando de que Bolsonaro quer dar um golpe. Não, ele quer que seja respeitada a harmonia entre os poderes, que esses vagabundos não respeitam. Vagabundos não respeitam. Exigem que todos estejam debaixo da Constituição, mas alguns deles não se submetem à Constituição Federal. Vergonha. Parabéns, presidente. Agora sim, estamos sentindo mais força, mais gana, mais coragem de Vossa Excelência. Compartilhe. Deus abençoe o presidente. Deus abençoe o nosso Brasil.